Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Mais uma vez, nós gostaríamos de apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como se sabe, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje, dia 13 de novembro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco sobre uma mensagem de Sua Santidade o Papa João Paulo, aliás, o nosso Papa Francisco, que tem como seu assistente espiritual, e acredito que ele também aceite isso, que é Francisco de Assis. Então, o nosso Papa Francisco, que nós consideramos um espírita na mentalidade, na conduta, no comportamento, o Papa Francisco. E gostaríamos de dizer que existe uma afinidade entre o Espiritismo e o catolicismo. Existe essa afinidade. E então, como o Espiritismo não tem preconceito, o Espiritismo é despido de todo e qualquer preconceito de cor, de nacionalidade, é despido de preconceito religioso, admira, diremos assim, ele respeita todas as religiões sérias, sinceras. O Espiritismo não tem nenhum preconceito, ele é completamente despido, conforme dissemos, nu de preconceito, de nenhuma natureza. E então, a verdade, venha de onde vier, se for a verdade, o Espiritismo abraça essa verdade. Porque a verdade, na realidade, ela não é de propriedade de ninguém. A verdade é a verdade. E ninguém tem o privilégio de dizer que é o dono dessa verdade, o dono absoluta. Mesmo porque a verdade absoluta está no domínio de Deus. De lá para cá tudo é relativo. Logo, o Espiritismo, dentro deste raciocínio, ele não tem nenhum preconceito de cor, de nacionalidade, de religião, contra nada. O Espiritismo não tem esse preconceito. E então nós aproveitamos aqui o jornal Espírita Allan Kardec, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E aqui nós publicamos uma mensagem do Papa, que tem muita semelhança com a mensagem do Espiritismo, que é sobre a família, o perdão que deve haver na família, segundo o nosso irmão aqui, o Papa Francisco, que a Sua Santidade o Papa Francisco. Então, o perdão é uma ponte, em nossa linguagem, que se constrói entre todas as famílias, ou em todas as famílias. E não, com o perdão não se levanta montanhas nem barreiras, levanta-se pontes para trafegar bem na família. E ele diz aqui, não existe uma família perfeita. Esta é a mensagem dele, do Papa. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da alma, da mente, e é a alforria, a libertação do coração. E ele acrescenta, a mágoa é um veneno que intoxica e mata. Demais, guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo.
e não é verdade? É a autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Vejamos, é apenas uns tópicos da mensagem um pouco maior, mas é uma mensagem breve, que nós fazemos questão de ler para os nossos ouvintes. E diz o Papa em sua mensagem, é uma mensagem breve, mas é de muita substância evangélica, muita substância espiritual, de muito conteúdo moral, que serve para toda a família e, enfim, para todos nós. E diz o Papa, assim o Papa Francisco, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos, é verdade? Temos queixas uns dos outros, decepcionamo-nos uns com os outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Quer dizer, ele coloca o perdão das ofensas, que puxa a tolerância, que puxa a paciência, como base de harmonia na família, harmonia no lar, o perdão. E além do mais, o perdão é um remédio que cura ou que desintoxica a nossa alma. E ao mesmo tempo, no nosso comentário, o perdão é o antídoto contra o mal, de uma forma geral, contra o ódio, a mágoa, o ressentimento, ou coisas semelhantes. É o perdão que Jesus ensinou em seu Evangelho. E ele continua em sua mensagem, que é de muita luz espiritual. Diz o nosso Papa: sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da alma, do espírito, e é a alforria, a libertação do coração. Libera os sentimentos do coração, o perdão, ao passo que a mágoa e o ressentimento escraviza, amarra. É isso que ele quer dizer. Quem não perdoa não tem paz no espírito e nem tem comunhão com Deus. Quem está com o coração, esse é o nosso comentário pessoal, quem está com o coração ensopado de ódio, de rancor, de vingança, está muito distanciado de Deus. Quem luta para demolir essas barreiras do ódio, da vingança, do rancor, está mais aproximado de Deus. E então continua ele. A mágoa é um veneno que intoxica o espírito e mata o espírito. Mata no bom sentido. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de ódio, de rancor, de vingança, de perseguição. É isso que o nosso Papa Francisco está esclarecendo. E ele termina sua mensagem. Ora, é território. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Precisa a família ser território de cura e não de adoecimento. Precisa ser palco de perdão e não de culpa, e nem de mágoa, e nem de rancor. E ele encerra: o perdão
traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, traz cura onde a mágoa causou doença. Fonte: na própria internet. Nós encontraremos essa mensagem na internet. E para vermos apenas para uma comparação, nós vamos ler aqui um trechozinho de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata também do perdão das ofensas, para vermos dentro da comparação a semelhança da mensagem sobre o perdão que está dentro do ensinamento do Cristo, dentro do cristianismo, a semelhança da mensagem da doutrina espírita, que é eminentemente uma religião cristã, baseada no cristianismo do Cristo, e a mensagem do nosso querido Papa Francisco. Diz Allan Kardec: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será condenado por Deus. Vejamos aí o veneno do ódio, do rancor, não é? E vejamos aí o remédio, a terapia do perdão, não só para quem perdoa, ou principalmente e em primeiro lugar para quem perdoa. Quem perdoa uma ofensa é o primeiro a ser beneficiado pelo perdão. E depois vem o outro. E ele diz, Allan Kardec: com que direito reclamaria ele, aquele que não perdoa? Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as faltas dos outros? Eis aí. Jesus nos ensina, encerra Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que foi essa a resposta que Jesus, em diálogo com Pedro. Pedro, naquela época, naturalmente sentindo as consequências ou os efeitos de alguma ofensa que recebeu, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Só 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu não vos digo, Pedro, que perdoei só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus estava mostrando aí a Pedro e à humanidade do futuro que o perdão deve ser incondicional. Primeiramente, quem perdoa é que se beneficia com o remédio, com a terapia do perdão. Pedro perguntou se poderia somente 7 vezes, porque a lei de Moisés, ela estabelecia limite para o perdão, até 7 vezes. Depois recomeçaria a guerra. Mas Jesus, que veio reformular a lei de Moisés, ele disse: eu não vos digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que é o perdão sem limites, é o perdão incondicional, para poder a nossa alma reconquistar a paz interior. Por isso é que o Papa, voltamos a mostrar a figura do Papa, publicada a mensagem no jornal Espírita Allan Kardec, ele coloca o perdão como pedra básica, como pedra angular da harmonia e da paz, não só das famílias, mas também das pessoas individualmente e das comunidades, das nações, dos países e do próprio planeta. A base é o quê? O amor, porque é o amor que puxa o perdão. E então, meus companheiros, nossos amigos e irmãos, mais uma vez, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta vez, em cima, sobre a grandiosa mensagem do Papa Francisco,
que é um lenitivo, é um esclarecimento e é um caminho para a paz mundial e para a paz de cada família, e a harmonia de cada família. Então o tema de hoje foi o perdão como remédio, como harmonia para toda a família. Muita paz para todos.